Fala pessoal, Dricotech aqui, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e hoje estamos aqui com o Cougar VTC 600. Essa aqui é uma fonte de 600 watts com selo 80 Plus branca ou Standard, como também é chamado. É uma fonte que tem um preço por volta de R$350, mas o objetivo do vídeo de hoje não é realizar testes, mas sim falar sobre ela, sobre as características, explicar o que é 80 Plus branca, essas coisas. Em breve eu trago um vídeo específico sobre o teste com essa fonte, beleza? Mas não sai daí não, que esse vídeo ele pode te ajudar a escolher a sua nova fonte de alimentação. Vamos tirar essa fonte da caixa, vamos ver o que é que acompanha, se vem cabo de força, quais são os cabos que nós temos para poder conectar no nosso computador, o que que acompanha aqui, se vem os parafusos para prender no gabinete, e aí eu falo um pouco mais sobre algumas características dessa fonte. Então, respondendo aqui a primeira coisa que eu falei, nós temos sim um cabo de força, se eu não me engano a Cougar ela manda o cabo de força em todas as suas fontes, não tenho certeza. Eu tô com mais algumas fontes aqui para poder gravar, em breve eu vou trazer análise sobre essas fontes. Então nós temos aqui um cabo de força, porém, olhando aqui rapidamente, me parece ser um pouco curto, deve ter 1 metro mais ou menos. Eu achei ele um pouco curto. No meu computador eu preciso utilizar um cabo um pouco mais longo do que isso, então pode ser que você precise de um cabo maior. Mas pelo menos é interessante saber que a Cougar inclui aqui o cabo de força para sua fonte. Não são todas as empresas que fazem isso. Então, vou tirar aqui a fonte, protegida aqui com plástico bolha. É uma fonte de design bem simples. Nós temos aí VTC 600. Lado de baixo não temos nada, do outro lado temos aqui apenas aqui o Cougar, o local para o cabo de força, o switchzinho para ligar e desligar. Na parte de trás todos os cabos. Essa é uma fonte que ela não é full modular, ela já vem com todos os cabos presos. Particularmente eu não gosto muito, porque você fica limitado, às vezes tem cabos que você não vai utilizar e fica aquela bagunça de cabo. Particularmente eu gosto que seja semi-modular ou full modular, de preferência full modular, mas aí a gente sabe que o preço ele já fica um pouco mais caro e muitas vezes não é o objetivo da gente gastar tanto dinheiro. Temos aqui nosso manual de usuário. Bom, então temos aqui alguns enforca-gatos, a gente organizar os cabos da fonte. Precisamente temos 4 enforca-gatos e temos os 4 parafusos que a gente prende a fonte no gabinete. Então aqui 4 parafusos para poder prender a fonte. Isso é tudo que inclui aqui nosso produto. Vamos começar explicando o que significa esse termo 80 Plus. Nós temos algumas fontes 80 Plus branca, bronze, silver, gold, platino, titânio, e cada uma dessas nomenclaturas significa que essa fonte ela tem um certo nível de eficiência. Como está mostrando aí na tela essa tabela, você pode ver que a fonte 80 Plus branca ou Standard, você pode chamar dessas duas formas, quando utilizada 20, 50 ou 100% de uso, ela tem que te entregar uma eficiência de pelo menos 80%. E essa eficiência ela vai melhorando conforme você sobe essa certificação. No caso aqui nós temos uma fonte com eficiência de 80%. Para poder bater 100%, faltam 20%. Esses 20 ele será desperdiçado em forma de calor, ou seja, se a sua máquina ela precisa de 600 watts para poder funcionar, a fonte ela vai puxar da tomada 720 watts. Destes, cerca de 120 serão transformados em calor. Então isso ele vai ter um grande impacto na sua conta de luz. Você está desperdiçando aí 120 watts de energia. Assim que eu recebi essa fonte para poder criar esse conteúdo, a primeira coisa que eu fiz foi jogar no site Clear Result. Já falei desse site algumas vezes aqui no canal. É um site que mostra se a fonte ela realmente foi testada, se ela realmente possui o selo que ela diz ter, nesse caso 80 Plus branca, e ela realmente foi testada e certificada em 2019, obteve uma eficiência maior do que o esperado, 85,13% com 50% de uso. Então é importante que antes de você realizar a compra da sua fonte, seja da Cougar, seja de qualquer outra marca, você verifique nesse site se ela realmente foi aprovada, se ela realmente entrega uma eficiência. Se você não encontrar é porque essa fonte ela não tem certificação. E se o vendedor, se o fabricante no caso, ele informa que essa fonte ela tem certificação, ele está mentindo para você. Então fuja dessas fontes. Essa fonte aqui ela traz PFC ativo, é algo que você precisa ter na sua fonte. Se você não sabe o que significa PFC, ativo ou passivo, eu vou deixar um link na descrição, que é um vídeo que eu trouxe mostrando coisas que você precisa saber antes de comprar sua fonte de alimentação. E além do PFC ativo, essa fonte ela também traz algumas proteções, como por exemplo a proteção ACP, que é uma proteção de sobrecorrente.
Se, por exemplo, a corrente em uma única linha ela for maior do que o indicado, a sua fonte de alimentação ela vai desligar automaticamente para poder não correr nenhum dano. Tem a proteção UVP, que é proteção contra baixa tensão. Se as tensões elas caírem abaixo de um determinado valor de tolerância nas linhas individuais, a fonte de alimentação ela também vai desligar automaticamente. Temos proteção UVP, que é uma proteção contra sobretensão, caso as tensões ela aumentem acima de um valor determinado, um nível de tolerância. A fonte de alimentação ela também desliga automaticamente. E talvez dos mais importantes é o SCP, que é uma proteção contra curto-circuito. Caso venha ocorrer um curto-circuito na sua residência, esse recurso, essa proteção evita que os danos ocorram na fonte de alimentação e principalmente nos componentes do seu computador, sua placa de vídeo, que está atualmente extremamente cara, processador, placa-mãe. Então é importante ter o SCP. Por último, nós temos a proteção OPP, que é uma proteção contra sobrecarga de energia, caso o sistema ele for superdimensionado e exigir mais energia da fonte de alimentação do que pode fornecer. Essa função de proteção ela é ativada. Vamos falar sobre os cabos que vêm inclusos aqui nessa fonte de alimentação. Nós temos aqui o nosso cabo de 24 pinos, no caso 20 mais 4, você consegue destacar ele aqui. E aí você tem 20 mais 4. Um ponto que eu vejo como negativo é que esse cabo ele tem apenas 45 centímetros de comprimento. Ele pode ficar um pouco tensionado no seu computador. Eu queria que ele fosse pelo menos uns 10 centímetros maior. Nós temos aqui o nosso cabo EPS ATX 12 volts. É o cabo para o processador. Esse aqui é um cabo de 8 pinos. Você consegue dividi-lo em 4 mais 4. Esse aqui tem 60 centímetros de comprimento. Nós temos também aqui o nosso cabo PCI Express de conector duplo de 6 mais 2 pinos, totalizando aí 8 pinos em cada um dos conectores. Esse aqui é um cabo também relativamente curto, cerca de 45 centímetros de comprimento. Além disso, nós temos dois cabos aqui que são iguais, que é um cabo que tem 3 conectores SATA e um conector Molex. A mesma coisa para esse aqui, 3 conectores SATA e um conector Molex. Então, totalizando aí, temos 6 conectores SATA e 2 conectores Molex. E aqui nós temos o nosso ventilador de 120 mm com nível de ruído extremamente baixo. A velocidade desse ventilador ela é regulada automaticamente de acordo com a temperatura. Então, você não precisa se preocupar com isso, que ele vai regulando automaticamente. Além disso, nós temos aqui, onde temos VTC, nós temos a imagem dos valores dos trilhos de 3.3 volts, 5 volts, mais 12 volts, como vocês podem observar aí. Essa aqui é uma fonte que ela possui 2 anos de garantia, então é uma garantia bem legal. E pelas pesquisas que eu fiz, pelos fóruns que eu visitei para ver o pessoal falando, parece uma fonte de qualidade. 600 watts é mais do que suficiente para empurrar muito sistema de jogo. Talvez eu só recomendo que você pesquise uma fonte com um selo um pouco melhor. Como eu falei, isso vai diminuir um pouco na sua conta de luz. Então isso também é importante, né? Já que energia está ficando muito cara aqui no Brasil. E outra coisa é que, na minha opinião, fonte de alimentação não é algo que você deve economizar tanto. Se você for comprar uma fonte aí muito barata, uma fonte que não tenha certificação, que ela realmente não seja certificada, isso pode te trazer um prejuízo muito grande, queimar seus componentes. A gente sabe que todos os componentes atualmente estão muito caros. Então, fonte de alimentação, na minha opinião, é o que você não deve economizar. Procure uma fonte de qualidade, que pode ser mais cara, mas pega uma fonte boa. E como eu falei, eu tenho mais outros 3 modelos de fonte de Kuga para trazer aqui para o canal: GX, BXM e VTK. Então pode ser que esses vídeos te interessem, então aproveita e já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa as notificações para você ficar por dentro sempre que sair um vídeo novo aqui no canal. E se você quiser adquirir a sua VTC de 600 watts, eu vou deixar na descrição, vou deixar também alguns outros modelos de fontes da Kuga. E também, se você quiser tirar dúvidas comigo, você tem aí o nosso QR Code com o meu Instagram, grupo do Telegram com 190, quase 200 membros, e tem também o nosso Discord, além dos comentários aqui embaixo do YouTube, beleza? Bom, galera, então é isso aí, eu sou o Drico Souza, espero encontrar vocês no próximo vídeo, um forte abraço e valeu!